A guerra como conhecemos acaba de sofrer uma ruptura dramática. A Ucrânia, agora armada com mísseis de longo alcance, lançou ataques profundos em cidades russas, provocando apagões instantâneos e caos generalizado. Este movimento não aconteceu por acaso, é uma manobra direta autorizada pelo ex-presidente Trump, que, após a recusa obstinada da Rússia em dialogar, deu luz verde para que a Ucrânia jogasse segundo as regras de seu adversário. A primeira missão de ataque não apenas deixou as cidades escuras, mas revelou uma falência colossal do Kremlin em proteger seus cidadãos. Agora, o descontentamento se alastra entre os russos, que, em meio à escuridão, começam a questionar abertamente a liderança de Putin. Este parece estar cada vez mais isolado, escondido em seu bunker, enquanto a população se revolta. As reações dos moradores de Belgorod, uma das cidades atingidas, foram impactantes. Capturadas em vídeos, as explosões ecoavam como se fossem sons horrendos, seguidos de um silêncio aterrorizante ao ver a cidade imersa na escuridão. O desespero se espalhou rapidamente, problemas com água começaram a surgir, e sem energia, sem luz nas ruas, a vida cedia lugar ao caos. As vozes de frustração tomaram espaços públicos, e a ira se dirigiu não só aos mísseis, mas à aparente inação de Putin diante da crise. O descontentamento foi evidente nas ruas. Por que está todo mundo em silêncio? Ontem, nossa cidade foi atacada, ficamos horas sem luz. Essas palavras se tornaram um grito por mudança, um pedido explícito para que o governo agisse de forma mais firme frente à agressão externa. Ao mesmo tempo, a Rússia, embora advance em seus ataques diários sobre a Ucrânia, enfrenta um revés constante. Os drones ucranianos estão sendo abatidos com uma taxa de sucesso impressionante, enquanto a incapacidade russa se torna cada vez mais visível. A guerra não é apenas uma batalha militar, mas uma luta pela sobrevivência nacional e pela dignidade de um povo. E assim, com a tensão crescendo, o presidente Zelensky emitiu um aviso claro: se a Rússia não cessar os ataques a civis, a Ucrânia intensificará suas ações contra as infraestruturas energéticas russas. Devemos fazer com que a Rússia entenda que civilizações não iniciam guerras, mas não hesitarão em responder quando atacadas, afirmou com resoluta determinação. Esta é a nova dinâmica da guerra que se desenrola diante de nossos olhos. Enquanto o Kremlin se esforça para manter seu controle, a resistência ucraniana continua a lutar, não apenas por sua pátria, mas por um ideal de liberdade e justiça em meio ao caos. Como essa história irá se desenrolar? As cartas estão na mesa e os próximos movimentos poderão mudar o rumo da guerra para sempre. Você conseguiria acreditar nisso? Regras de guerra esmagadas. A Ucrânia agora lança mísseis de longo alcance, atingindo profundezas de cidades russas. O impacto é imediato. Cidades inteiras mergulham na escuridão em segundos após o golpe. Isso não foi acidental. Esse ataque acontece porque o presidente Trump pessoalmente permitiu à Ucrânia fazê-lo, alterando completamente o cálculo da guerra toda. Após a recusa agressiva da Rússia em negociar com Zelensky, Trump declarou que a Ucrânia pode agora jogar pelas regras russas. Um único míssil fez mais do que cortar eletricidade. Expondo o fracasso colossal do Kremlin em proteger seu próprio povo, mergulhando uma população inteira na escuridão profunda. Agora, russos estão furiosos com Putin, e sua raiva ameaça sacudir os alicerces de seu poder. Esta é a nova realidade dele, escondido em seu bunker. Aqui está o vídeo do sistema de foguetes HIMARS atingindo a cidade russa de Belgorod. Calor, som de explosão ecoando, ar queimado pairando como fumaça sufocante. Calor avassalador no ar. Veja como os moradores reagiram. Preste atenção no som do próximo clipe. Você ouve o impacto acontecendo e a tela escurecendo. Isso não é só sua tela. Toda a cidade russa desaparece na escuridão devido ao ataque ucraniano. O caos total se instala. Problemas com água surgiram por todos os lados, luzes de rua, semáforos pararam de funcionar, como você vê no vídeo. Além disso, russos começaram a atacar publicamente Putin e sua máquina de guerra. Eles não estão bravos com o ataque. Estão bravos com a resposta dele. Acreditam que Putin não faz o suficiente para a Rússia vencer essa guerra. Ouça por si mesmo. Por que todos estão calados?
Ontem, Belgorod foi devastado. Belgorod foi atingido com mísseis ontem. Sem luzes por muitas horas. Idosos tremendo no escuro. Energia fora por muitas horas. Novioskol sem energia. Drones atacam a região de Belgorod inteira. Isso levou ao próximo ponto. Drones estão bombardeando a região de Belgorod inteira e as regiões de Briansk e Kursk. Por que falar se não poderia ter impedido? Não importa como se fala, o que não poderia ter impedido não acontecerá. O que acontece então? Pessoas estão morrendo a cada dia. Por que a economia quando nenhum cuidado parece existir? Acusações fervem como vapor quente no ar gélido. Esse Trump, esse preguiçoso, aquela devassidão para ele, e para ele é normal. Ele não se importa. Ele autorizou ataques com mísseis de longo alcance. Somos tolos para continuar suportando isso? Por que somos como mercenários? Quando vocês vão mostrar coragem? Fechem as fronteiras. Temos tudo. Temos todas as medalhas, mas por alguma razão, temos barris reservas para metralhadoras. Esqueceram quando trocaram os barris nos tanques pela última vez. E as armas? Não vendam tudo ao exterior. Temos isso tudo ótimo. Concertos dançantes. Temos isso tudo ótimo. Concertos dançantes para o ano novo e pessoas escrevendo petições. Desliguem a energia, pessoal. Introduzam uma operação. Desliguem a energia, pessoal. Introduzam uma operação. Estamos em guerra. Todos combatem contra nós. Bem, não nós. Não o povo, claro. Mas aqueles no governo porque cidadãos dos Estados Unidos os controlam por parte vulnerável. Que guerra! É apenas uma batalha para eles. Para eles, são sacrifícios sagrados quando milhares morreram, eles nem se importam. Mas veja, não é como se a Rússia não estivesse atacando a Ucrânia. Eles têm atacado a Ucrânia todas as noites nos últimos poucos meses. Só na noite passada, a Rússia atacou um bairro em Kiev, matando 4 pessoas e ferindo 27 mais. Destruíram a casa de um pastor ucraniano enquanto seus filhos estavam dentro. Putin finge invadir a Ucrânia para proteger o cristianismo, mas na realidade, quer expandir o Império Russo. Infelizmente para ele, porém, armas russas e defesas aéreas falham em todo lugar. De fato, drones russos são abatidos pela Ucrânia em uma taxa de sucesso de 95%. Por isso, toda noite, a Rússia precisa enviar centenas e centenas de drones com poucos mísseis. E no final, são os mísseis que causam o dano real. Isso é porque o presidente Zelensky acabou de dar um aviso claro a Putin. Se a Rússia não parar de usar mísseis contra civis, a Ucrânia continuará atacando infraestrutura energética russa, como acaba de fazer. Aqui está esse aviso. Ouça por si mesmo. A Rússia deve entender claramente que países civilizados diferem de selvagens pelo fato de que nunca começam primeiro e não são agressores. Mas isso não significa que eles sejam fracos e você não deveria mostrar fraqueza. Se houver uma ameaça de blackout, por exemplo, na capital da Ucrânia, eles devem saber que haverá um blackout na capital russa. Isso é tudo sobre o que conversamos com o presidente. Este é um breve resumo de alguns pontos que discutimos com o presidente Zelensky como presidente. Isso também foi confirmado novamente pelo Conselheiro de Segurança Nacional ucraniana, que publicou essa declaração após o ataque em Belgorod. Uma resposta estritamente simétrica aos ataques russos na infraestrutura de terror acelerará o caminho para acabar com a guerra. O preço para a Rússia será alto. Eles sentirão as consequências de sua estratégia militar baseada em matar civis. Isso não é mais 2022. Seria melhor se a Rússia parasse a guerra. Esta é a razão exata pela qual o presidente Trump deu permissão à Ucrânia para usar mísseis dentro da Rússia. A Rússia não quer negociar, então eles têm que enfrentar a força. Aqui está o general Keith Kellogg, o enviado especial para a Ucrânia, confirmando isso publicamente na televisão nacional. Quero esclarecer. Você está dizendo que é a posição do presidente que a Ucrânia pode conduzir ataques de longo alcance na Rússia? Que isso foi autorizado pelo presidente.
Acho que lendo o que ele disse e lendo o que o vice-presidente Vance disse, assim como o secretário Rubio, a resposta é sim. Use a capacidade de atingir profundamente. Não há tais coisas como santuários. Uma das razões pelas quais acredito que nas últimas semanas, e foi confirmado que o presidente Zelensky pediu ao presidente Trump por mísseis Tomahawk, que proporcionam profundidade. Eles são sistemas realmente bons. A América faz os melhores sistemas do mundo. Estamos dando eles os Tomahawks? Bem, essa decisão não foi tomada, mas ele pediu. Sei que o presidente Zelensky pediu por eles. O que foi confirmado por uma publicação no mídia social pelo vice-presidente Vance. Isso ficará por conta do presidente decidir. Botes russos foram rápidos para gritar escalada, mas esquecem que a Rússia usa mísseis iranianos e norte-coreanos para atacar Kiev todas as noites. É quase como se Putin não percebesse que em guerra, se você bombardeia o outro lado, deve esperar ser bombardeado de volta. Na realidade, a Rússia simplesmente não está vencendo a guerra. Então, tudo o que eles têm é guerra de informação. Querem garantir que a Ucrânia nunca tem apoio suficiente para realmente romper linhas russas. Por isso, eles têm uma enorme rede de bots rodando em plataformas de mídia social americanas como o X e você sabe o que. Mesmo nos comentários neste vídeo, se você rolar para baixo, tenho certeza que verá bots russos. Por isso, inteligência americana está começando a perceber que a situação da Rússia no campo de batalha é pior do que prevíamos inicialmente. As constantes informações que ele recebe, que são realmente boas, das agências de inteligência, do secretário de Estado e por toda a linha, mostra a ele que a Rússia não está vencendo essa guerra. Se estivessem vencendo a guerra, estariam em Kiev, em Odessa, sobre o rio Dnipro. Que adicionamos 2 novos aliados da OTAN. Um deles, Finlândia, dobrou o tamanho da fronteira. Os russos têm que proteger. Nós temos Suécia, que é uma nação tecnologicamente avançada, especialmente quando se trata de armamentos. Então, é aí que acho que eles têm a oportunidade de desafiar a Rússia muito mais agressivamente se escolherem fazê-lo e tiverem os sistemas de armas para isso. Nunca pediram tropas americanas. Não querem tropas americanas no solo. Mas o que querem é o armamento e a capacidade e autoridade para usá-lo. E se fizerem isso, acho que será bem recebido. Imagine isso, russos comuns, na calada da noite, sentindo o cheiro da fuligem no ar, ouvindo os ecos dos gritos distantes, enquanto o frio da privação elétrica penetra seus ossos. E aqui vem a reviravolta, sua fúria contra o líder que prometeu vitória, mas entrega fracasso. Você também sentiria essa traição ardente? Será que o bunker de Putin o protege do tornado de descontentamento que cresce? E se eu dissesse que essa permissão de Trump virou o jogo, humilhando a arrogância russa? Espere até ver como as defesas aéreas deles desabam como castelos de areia. Calor e fumaça, som de explosões, o gosto de pânico no ar. Você acha que Putin ousará voltar à mesa de negociações agora, com sua imagem de invencível em ruínas? Essa é só a ponta do iceberg, e o próximo capítulo revela como drones russos caem em chamas, expondo uma fraqueza ainda maior. Fique ligado, porque a guerra está prestes a virar de vez. Tudo parece calmo na superfície, mas o silêncio engana. Após os ataques implacáveis à infraestrutura russa, russos comuns estão expressando ira em vozes levantadas, sentimentos que explodem como pressão acumulada. Seu desprezo não é por quem viram como agressores, mas pelo próprio governo que falha em proteger e liderar. Sentem ociosidade corrosiva nas palavras de um líder que parece indiferente. E então vem a verdade chocante, esse permissivo de Trump, visto como preguiçoso por críticos, na verdade autorizou ações que expõem a vulnerabilidade russa. Por que aceitam ser passivos? Perguntam retoricamente, enquanto perdas humanas aumentam diariamente. Imagens de idosos no escuro, sem eletricidade por horas, tocam fibras profundas. Cheiros de ar frio misturados à fuligem recordam ausências de luz adequada. Sua frustração cresce. Por que focar economia quando vidas são perdidas? O que importa economia se o custo humano é diário? Detalhes sensoriais destacam o sofrimento, som de sirenes à distância, toque gélido do ar noturno, paladar amargo de medo pairando.
Será que vocês implorarão por mudança, ou continuarão suportando o injusto? Isso desafia até os céticos mais duros. Prepare-se para uma revelação que incendeia ainda mais. Putin, escondido, ignora vítimas civis enquanto finge nobreza religiosa. Uma manchete que humilha. Mísseis russos abatidos a 95%, um índice de fracasso espantoso. Você sente o calor da vergonha? Sons de derrotas aéreas ecoam, cheiro de combustível queimado impregna o ar. Cascos rígidos contra o chão, luta brutal. Isso prova, Rússia ataca sem piedade, mas colhe vingança. Zelensky avisa, pare os mísseis, ou enfrente consequências energéticas. Ouça o eco dessa determinação. Um blackout em Kiev ameaça um em Moscou. E isso resume um debate tenso com o presidente, Zelensky. O conselheiro confirma, resposta simétrica aos ataques terroristas, caminho para fim da guerra. Custo alto para a Rússia. Consequências de estratégias mortais. Não é 2022 mais. Melhor parar. Inteligência aponta vitória russa ilusória, mesmo com somas de drones e mísseis enviados noturnos. Caem em fracasso, drones derrubados em massa. General Kellogg esclarece na TV, presidente autoriza ataques profundos, nenhum santuário. Pedidos por tomahawks para alcance maior, sistemas americanos superiores. Decisão pendente, mas confirmada em anúncios. Botes russos gritam escalada, ignorando o uso de mísseis iranianos e norte-coreanos em ataques noturnos a Kiev. Reação esperada em guerra, bombardeie, seja bombardeado. Guerra de informação russa, rede de bots em mídias como X controla narrativas, impedindo apoio ucraniano. Comentários deste vídeo provam isso. Inteligência americana vê campo de batalha pior, não vitórias imaginárias. Avanços em linhas russas distantes, OTAN expandida com Finlândia e Suécia, fronteiras dobradas para a Rússia defender, armamentos avançados desafiando mais. Ucrânia pede armas e autoridade, não tropas, capaz de oposição agressiva. Aceito se escolherem. Silêncio longe de Kiev e Odessa, prova de fraqueza. Será essa permissão um divisor? Você apoiaria um campeão humilhado, vendo o império se despedaçar? Detalhes táteis, chão tremendo sob pés, ar vibrando com cada queda, tensão no peito como mola apertada. Você consegue mascar o cheiro de derrota? Próxima parte desvenda vitórias ucranianas que tornam lutar inútil para a Rússia, faca reviravolta inesperada. Aguarde, porque o fim. Será que a invasão russa, disfarçada como proteção à cristianidade, é na verdade uma jogada imperialista fracassada? Imagine os drones russos sendo abatidos em um ritmo de 95% por defesas ucranianas superiores. Isso explica por que a Rússia lança centenas de drones e mísseis toda noite, sem sucesso contra alvos militares. E ainda assim, os mísseis são um verdadeiro golpe devastador. O presidente Zelensky acabou de emitir um aviso claro a Putin: se a Rússia não parar de alvejar civis com mísseis, a Ucrânia responderá simetricamente, atacando infraestrutura energética russa, como fez recentemente. Ouça atentamente o recado dele. Rússia precisa entender, países civilizados diferem de bárbaros, nunca começam guerras, não são agressores. Porém, não significa fraqueza, mostrar debilidade é proibido. Ameace blackout em Kiev. Moscovo sentirá o mesmo. Conversamos com o presidente, resumindo pontos discutidos. Kim falou sobre isso também. O conselheiro de Segurança Nacional da Ucrânia reforçou a mensagem após o ataque a Belgorod. Uma resposta rigorosamente simétrica ao terror russo em infraestruturas acelerará o fim da guerra. O custo para a Rússia será alto, sentirá as consequências de assassinar civis. Já não é 2022. Melhor parar o conflito agora. Isso justifica por que o presidente Trump permitiu ataques ucranianos dentro da Rússia com mísseis de longo alcance. Rússia recusa negociações, enfrenta força agora. O general Keith Kellogg, enviado especial à Ucrânia, confirmou abertamente na televisão nacional. Quero esclarecer. Você afirma que posição do presidente é permitir ataques ucranianos profundos na Rússia? Autorizados pelo presidente? Lendo declarações dele,
Vice-presidente Vance, secretário Rubio, resposta é sim. Usem capacidade de atingir profundamente. Sem santuários, razão pela qual, semana passada, confirmado, presidente Zelensky pediu mísseis Tomahawk, profundidade incrível. Estados Unidos fabrica os melhores sistemas do mundo. Escreverão Tomahawks? Decisão pendente, mas pediu. Confirmado por post do vice-presidente Vance no social. Caberá ao presidente decidir. A rede de bots russos grita escalada, esquecem-se de que Rússia usa mísseis iranianos e norte-coreanos contra Kiev toda noite. Em guerra, bombardear o inimigo significa esperar retaliação. Rússia não vence, dependem de guerra informacional para impedir suporte ocidental à Ucrânia. Inteligência americana percebe, situação russa no campo é pior do que imaginávamos. O constante fluxo de informações, de agências de inteligência, secretário de Estado, mostra a Rússia não vencendo. Se vencesse, estariam em Kiev. Odessa, além do rio Dnipro. Adicionamos 2 aliados NATO, Finlândia dobrou fronteira a proteger. Suécia, nação tecnológica avançada em armamento. Oportunidade de desafiar Rússia agressivamente, com sistemas adequados. Nunca pediram tropas americanas, querem armas, autoridade para usá-las. Se fizerem, bem recepcionado. Você sabia que a Ucrânia agora tem autorização para atingir alvos profundamente dentro do território russo? Uma decisão que redefiniu o jogo da guerra, deixando a Rússia completamente desnorteada e provocando uma onda de caos e revolta entre seu povo. Como isso aconteceu e qual o verdadeiro impacto dessa mudança radical? Prepare-se para descobrir uma história que vai muito além dos campos de batalha. Nos últimos dias, ficou claro que a Ucrânia recebeu permissão expressa para realizar ataques com mísseis de longo alcance dentro da Rússia. Use a capacidade de atingir profundamente, foi a orientação. Na guerra, não existem santuários. Essa postura foi confirmada publicamente, revelando que o presidente da Ucrânia solicitou ao presidente americano um tipo de armamento altamente sofisticado, os mísseis chamados Tomahawk, reconhecidos por sua precisão e alcance impressionantes. São sistemas de ponta, fabricados pelos americanos, considerados os melhores do mundo. Mas será que essa autorização já se concretizou? Ainda não há uma confirmação definitiva sobre o envio desses mísseis, mas o pedido foi formal e público, até mesmo compartilhado nas redes sociais por altos funcionários do governo dos Estados Unidos. Enquanto isso, as redes russas reagiram rapidamente, acusando os ucranianos de escalonar o conflito. Mas esqueceram de um detalhe crucial: a Rússia tem lançado todas as noites ataques com mísseis de origem iraniana e norte-coreana contra Kiev, sem qualquer senso de contenção. Parece que Putin não entende que numa guerra, quem lança bombas precisa estar preparado para recebê-las também. A verdade nua e crua é que a Rússia não está vencendo esta guerra. Sua principal arma neste momento é a manipulação da informação, tentando impedir que a Ucrânia consiga apoio suficiente para romper suas linhas de defesa. E para isso, utilizam uma enorme rede de bots nas redes sociais americanas, espalhando desinformação em plataformas populares, inclusive nesta própria narrativa. Se você observar os comentários sob diversos vídeos, não é difícil identificar esses robôs tentando influenciar a opinião pública. E os serviços de inteligência dos Estados Unidos já perceberam que a situação russa no campo de batalha é ainda pior do que imaginavam. Informações constantes mostram que a Rússia não está avançando, não tomou Kiev, nem Odessa, e tampouco conseguiu cruzar o rio Neva. Pelo contrário, a Ucrânia recebeu mais 2 aliados estratégicos na OTAN, incluindo a Finlândia, que dobrou o tamanho da fronteira protegida contra a Rússia. Além disso, a Suécia, com seu armamento tecnologicamente avançado, junta-se a esse esforço de resistência. Essa transformação no cenário coloca Putin em uma posição extremamente desconfortável, enquanto seu governo tenta conter a indignação de um povo que cada vez mais questiona a eficácia da guerra e o preço que estão pagando por ela. Até quando a Rússia vai conseguir resistir a essa pressão interna e externa? O desfecho ainda está por vir, mas uma coisa é certa: o equilíbrio de forças mudou dramaticamente. Até aqui, vimos a escalada da guerra pela perspectiva do armamento e das alianças. A próxima etapa revela uma realidade ainda mais tensa.
com ataques diretos às cidades russas e a população lidando com apagões e o caos nas ruas. Como os russos estão reagindo a essa nova fase da guerra? A resposta pode surpreender você. Na guerra, regras se despedaçam completamente. Imagine uma nação como a Ucrânia, liberada para atacar o coração das cidades russas com mísseis de longo alcance. Efeitos imediatos, cidades inteiras mergulhando na escuridão total em instantes. Não é acidente. Esse golpe vem direto de uma decisão pessoal do presidente Trump. Ele permitiu à Ucrânia jogar pelas regras russas, após a recusa teimosa de negociar com Zelensky. Um míssil só, e o fracasso colossal do Kremlin fica exposto, deixando milhões no breu profundo. A ira popular contra Putin cresce, sacudindo os alicerces do seu poder enquanto ele se esconde em bunkers. Vejam as imagens, o sistema em Mars atingindo Belgorod. Calor intensificado, som de impacto explosivo ecoando no ar. Na sequência, a reação dos moradores daquela cidade, ouçam um ruído aqui. O estouro do ataque, e a tela ficando negra. Não é defeito seu. Toda a metrópole russa sumiu na penumbra por conta do golpe ucraniano. Pandemônio se espalha, problemas d'água pipocando por todos os lados, luzes de rua e semáforos falhando, como mostram os vídeos. Por cima disso, russos viram-se contra Putin e sua máquina de guerra. Não raiva do golpe, mas da resposta inepta dele. Acham que Putin falha em levar a Rússia à vitória. Ouçam por si mesmos. Por que o silêncio geral? Ontem, Belgorod levou um bombardeio, sem luzes por horas. Cidade devastada na escuridão. Energia cortada por longo tempo. Novos calls sem força. Drones atacando toda a região de Belgorod. Zapeando Briansk e Kursk também. Pelos está falando da economia. Ora, que economia frágil. Pessoas morrendo todo dia. Iniciar operação antiterrorismo. Esses caras, folgadões, corrupção reinando, e para eles é normal. Não ligam. Autorizaram ataques com mísseis longos. Somos idiotas mesmo, engolindo tudo isso? Por que agimos como subservientes? Quando vamos mostrar caráter? Fechar fronteiras. Temos de tudo. Todas as medalhas, mas por que barris extras para metralhadoras esquecidos? Quando trocaram os de tanques pela última vez? E as armas pesadas? Não vender tudo fora. Inferno. Tem tudo fabuloso. Shows, danças. Para ano novo, e gente assinando petições. Cortar a energia, pessoal. Lançar operação antiterror. Estamos em guerra. Todos nos combatendo. Não o povo, claro, mas os governoses, porque cidadãos americanos os têm pelas rédeas. Que guerra! Para eles, é apenas escaramuça. Sacrifícios sagrados quando 1000 morrem, nem ligam. Que sensação de tensão no ar, o cheiro de medo misturado à fumaça fresca. E a Ucrânia não fica passiva. Enquanto isso, russos bombardeiam toda noite, só ontem, atacaram um bairro em Kiev, matando 4 paisanos e ferindo 27 mais. Destruíram a casa de um pastor da igreja ucraniana, com filhos dentro. Putin finge defender cristianismo, na verdade, só quer expandir império. Mas armas russas e defesas farão demais. Drones caídos em 95% pelos ucranianos. Por isso, centenas de drones por noite, com poucos mísseis eficientes no final. Zelensky adverte claro, parem com mísseis contra civis, ou continuaremos golpeando infraestrutura energética russa, como justo fizeram. Ouçam o alerta. Rússia precisa entender, países civilizados jamais agem como bárbaros. Nunca iniciam nem são agressores. Mas não significa fraqueza, não mostrem debilidade. Se houver ameaça de blackout na capital ucraniana, saibam que haverá blackout na capital russa. Isso é tudo o que discutimos com o presidente Glass e demais pontos breves. Confirmado pelo Conselheiro de Segurança Nacional ucraniano, resposta simétrica total aos terroristas russos sobre infraestrutura, acelera a fim da guerra. Preço alto para eles, sentirão consequências de matar civis.
Não é mais 2022. Melhor parar o conflito. Razão exata de Trump dar permissão: não negociam, enfrentem força. Ouçam o general Keith Kellogg, enviado especial à Ucrânia, confirmando publicamente na TV nacional. Quero esclarecer: posição do presidente é que a Ucrânia pode fazer ataques de longo alcance na Rússia? Foi autorizado. Lendo declarações dele, do vice Vance Rubio, sim, usar para golpear fundo. Não há santuários. Motivo crer: semana passada confirmado, Zelensky pediu Tomahawks ao Trump, dão profundidade, sistemas ótimos feitos nos Estados Unidos. Estamos entregando Tomahawks? Decisão pendente, mas pediu. Confirmado por post de Vance. Cabe ao presidente. Bob. Diversos russos gritam escalada, esquecem mísseis iranianos e norte-coreanos bombardeando Kiev a cada noite. Como se Putin ignorasse: quem bomba o outro, espera a bomba de volta. Inteligência americana percebe: situação russa no campo pior que previsto. Informações constantes das agências mostram: Rússia não ganha. Se ganhassem, estariam em Kiev, em Odessa, além do rio Dnipro. Acrescentamos 2 novos aliados na OTAN, Finlândia dobrou fronteira a proteger. Suécia, nação tecnológica avançada em armamento. Oportunidade de desafiar Rússia agressivamente, com sistemas armados certos. Jamais pediram tropas americanas no chão. Querem armamento, autoridade de uso. Se fizerem, bem recebido. Imagine isso crescendo: enquanto a guerra redefine fronteiras, uma revelação surpreendente surge no mundo digital. Plataformas de compartilhamento de vídeos fazem anúncio chocante: pagam 64 milhões por dia a criadores. Por quê? Falta de conteúdo suficiente. Vê vídeos na tela principal com menos de 1000 visualizações, escassos de qualidade. Agora, momento ideal para quem pensou iniciar canal, mesmo anônimo. Plataforma impulsiona novatos e pequenos com milhões diários. Dúvidas comuns chegam por mensagens: como começar e crescer? Por isso, condensamos conselhos em vídeo gratuito. Se interessados, assista clicando o link na descrição. Reviravolta impactante, mas nesse exato instante, Putin, encurralado na escuridão do bunker, percebe o erro fatal. Os ataques ucranianos não param só em energia, revelam um vazamento massivo de dados secretos, expondo o plano russo de usar armas químicas veladas como coronas. O general Kellogg, em reunião ultra-secreta, confirma: Reino Unido e Estados Unidos detectaram indícios, e Zelensky avisará antes de retaliar. Putin, furioso, ordena aviação Yak-38 e Yak-141 em surtida desesperada sobre Kiev, mas falham catastroficamente, abalando seu regime inteiro. A guerra vira jogo final, com hackers ucranianos derrubando comunicações russas em cascata. Você acreditaria que, no meio da fúria, o povo russo clama por paz em meio ao silêncio noturno, oxigênio rarefeito, medo palpável no peito? Que virada inacreditável salvará ou destruirá nações? Na sequência, a situação russa deteriora-se drasticamente no campo de batalha, piores do que imaginado pelos analistas ocidentais. Se vencessem de fato, ocupariam Kiev há muito, alcançariam Odessa, cruzariam o rio Dnipro sem esforço. Em vez disso, alianças emergem. Finlândia duplicou extensão de fronteira a defender contra invasores. Suécia, tecnologicamente superior em armamentos, junta-se firmemente. Isso abre janela ousada para desafio russo mais incisivo, com armas certas em mãos, oportunidade rara de virada total. Jamais solicitaram tropas americanas no solo, não desejam presença terrestre. Buscam equipamento avançado, e autorização plena para empregá-lo. Se prosseguirem assim, apagarão dúvidas sobre resultados. O que mudará tudo agora? Um anúncio surpreendente invade a esfera digital. Plataformas de vídeos gratuitos recompensam criadores com 64 milhões diários. Motivo chocante: escassez desesperada de conteúdo. Vemos em nossas telas vídeos com menos de 1000 acessos, clamando por sangue novo. Não para todos iniciar imediatamente. Mas se sempre sonharam com canal pessoal ou invisível, é hora perfeita.
Pagamentos milionários impulsionam iniciantes e canais modestos mais que nunca. Recebemos inquiridores constantes por mensagens, como dar partida e prosperar. Por isso, compilamos orientações completas em vídeo inteiramente gratuito. Interessados em canal próprio, visualizem clicando o link na descrição. E o alvorecer? No auge do caos, inteligência ocidental desvenda segredo aterrorizante. Putin planeja lançar mísseis adaptados de ave-trem Yak, ecoando zumbidos ameaçadores no céu noturno, pulverizando aldeias com